Be4U Podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doenças osteomioarticulares. Você sabe o que são essas doenças? Sabe os sintomas? Para isso, nós convidamos o Dr. Márcio Guerreiro, reumatologista, que vai contar um pouquinho pra gente, e a Luana Monteiro, fisioterapeuta, e também atua com a metodologia do Pilates aqui na nossa clínica. Então a gente vai falar um pouquinho para vocês o que são essas doenças, o que acomete, o que esses pacientes sentem, porque você que está escutando pode se identificar, e como que o papel da fisioterapia, do Pilates, que são as ferramentas que a Luana utiliza, pode auxiliar esses pacientes, pode otimizar a qualidade de vida, diminuir essas dores, né, doutor? Como que a gente pode trazer cada vez mais informação para vocês e melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão nos ouvindo, não é mesmo? Márcio, conta um pouquinho pra gente como que você pode partilhar o que são essas doenças, quais são os sintomas, o que você mais vê no seu consultório no dia a dia. Certo. Bom, vamos desmistificar, né? Reumatologia, né? O que é a palavra, né? Reumatologia é a especialidade que cuida das doenças do tecido conjuntivo. Nossa, Márcio, ajudou muito. O que é isso? Traduz. Traduz. São as doenças da cartilagem, do colágeno, né? Então a gente acaba estudando isso e onde a gente tem o colágeno muito presente são nas articulações. Como que o paciente chega para mim? A queixa principal é o quê? Dor. Então, o principal motivo do paciente procurar o reumatologista é por dor. Uma dor no joelho, uma dor na mão, uma dor na coluna, uma dor de um modo geral. Há outras procuras? Há, mas é mais raro, né? Às vezes o paciente procura porque começa a ter ele às vezes não sente dor, mas ele tem a deformidade articular, deformidade óssea, e num segundo momento ele vem. Dentro desse grupo de doenças, a gente acaba classificando aquelas que são as doenças por desgaste mecânico, que é um processo inflamatório também imunomediado, mas que o mais comum é a artrose, vamos falar assim, que é o desgaste natural que aquela articulação tem, e tem as que são imunomediadas, né, que é o caso da artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite anquilosante. E aí o tratamento dessas doenças muda bastante, mas de qualquer forma, em qualquer uma delas, eu preciso da reabilitação motora para que o paciente não perca a função mecânica, né? Resumindo, imagina que um paciente tem uma artrite reumatoide, tem uma sequela na mão que ele perde o movimento de pinçamento. Como é que ele escova o dente? Como é que ele pega o garfo? Né? Ou uma espondilite anquilosante que ela fica num grau tão severo que a coluna fica, né, em bambu, que a gente fala. Como que essa pessoa entra no carro? Como que ela sai do carro? Como que ela olha no retrovisor? Então, a ideia nossa é tratar esses doentes, né? Tratar essas doenças. Tá. Agora, conta um pouquinho, por exemplo, essa pessoa que ela não tem o diagnóstico ainda, como é feito esse diagnóstico, quais são os principais sintomas que ela começa a trazer e precisa buscar o auxílio de um reumatologista. Tá. A gente tem uma máxima na medicina, que a gente fala que a clínica é soberana. O paciente começou com queixa clínica, procura o médico, tá? Por quê? A gente vai ouvir a queixa e a partir daí a gente vai começar a lançar mão de exames para poder fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento. E às vezes a queixa pode ser uma queixa pequena, eu tenho uma dor aqui no punho, dura uma semana, depois passa e eu não vou atrás. Então assim, tem que procurar por quê? Tem que fechar o diagnóstico, porque as sequelas que essas doenças podem trazer são muito grandes. Né? Comprometimento mecânico é complicado. E geralmente ela vem direto no reumato ou ela vai primeiro no clínico geral, ortopedista. na farmácia. No ortopedista. E depois do ortopedista, daí ele começa a fechar um diagnóstico que traz para o reumato. A procura... Acho importante trazer isso bem na linguagem do dia a dia para as pessoas entenderem mesmo. Assim. A procura pelo reumato espontânea, que a gente fala assim, primeira consulta no reumato é muito pequena. Porque eles acabam indo em todas as outras especialidades e o paciente que chega para mim, a maioria das vezes é o paciente que já é referenciado, que passou pelo ortopedista, passou pelo neuro, passou pelo psiquiatra, e aí ele vem referenciado. Por quê? É natural, eu tô com uma dor na perna, eu vou no ortopedista, eu tô com uma dor nas costas, eu vou no neuro, eu tô com uma dor no corpo inteiro, eu procuro o psiquiatra, e aí depois o paciente acaba sendo referenciado para mim. Isso é natural, é corriqueiro. Mas eu posso procurar um reumatologista logo de cara? Pode, até melhor. O que a gente acontece? O que acontece? Existem algumas doenças, por exemplo, a artrite reumatoide, hoje no Brasil, o diagnóstico dela demora em média 5 anos para ser fechado. Por quê? Não é por falta de recurso técnico, mas por falta de especialista, porque passa em outro colega, acaba procurando outros caminhos. E aí quando chega tarde, quando chega pra gente, já chega tarde, já chega com algumas sequelas.
E fora que imagino o que essa pessoa, eu sei porque minha mãe tem, né? O que esse paciente passa em todo esse processo de dor, assim, né? De desconforto. E o quanto antes puder começar o tratamento, né? Sim, porque a questão da dor, eu sempre falo assim, existem, vamos falar assim, vamos falar de maneira grosseira, 2 tipos de dores. Eu tenho a dor do processo inflamatório acontecendo ali, né, que inflama, que incha, que traz aquele edema, né, você olha e assusta, aquilo traz uma dor muito grande, só que depois que esse processo inflamatório se resolve, né, se conclui, fica uma sequela ali. E aí eu tenho que tratar uma dor de sequela, que é uma dor que provavelmente vai perdurar pro resto da vida. Como é que fica a cabeça desse paciente? Sim. Então é bem complicado. Lu, você tem bastante paciente que relatam esses sintomas, que já vem com um diagnóstico para você? Como que é isso para você no dia a dia? O que você acha essencial no seu tratamento para esses pacientes? E como tem sido a resposta deles para você? Tem bastante, sim, paciente com essa queixa que já vem num caso crônico, né? Então, ele já tem dor há certo tempo, já convive com essa dor, sabe quando às vezes está um pouquinho melhor, às vezes ataca, pega mais. E eles chegam, assim, mais com queixa da atividade do dia a dia, quando começa a atrapalhar as atividades diárias, aí eles buscam ajuda. Isso, aí já chega mais na fisioterapia, no Pilates. Então, enquanto ele ainda tem dor, ele toma um remédio, ele controla, ele vai levando. Mas na hora que começa a atrapalhar a dirigir, começa a atrapalhar a escovar o dente, igual o Dr. Márcio falou, nessas atividades, pentear um cabelo, erguer o braço, aí chega mais para fisioterapia. Para mobilidade e tudo mais. É importante também a gente dizer Isso. o quanto me corrijam, tá? A massa muscular, a gente precisa preservar tudo isso, porque a gente já sabe que tem especificamente essa doença, né, osteomiorticular, e o quanto é a importância da massa muscular para manter uma melhora. Quando tem sequela dessas doenças, nós vamos tratar para não piorar, para amenizar a dor, a sequela que a doença deixou e melhorar a força muscular, né, para não deixar mesmo ter mais deformidade, Sim, mais estabilização, dor. né? Isso, tem que ganhar mobilidade. Primeiro porque a gente também, ao longo do tempo, vai perdendo mesmo essa massa muscular. Eu acho que um gancho que é pertinente fazer é o seguinte. Quando a gente tem o processo inflamatório da doença acontecendo, ela está consumindo reservas. Então, para aquele processo inflamatório se formar ali, eu preciso de proteínas, eu preciso de íons, enfim. Da onde vem essa reserva nossa? Do músculo. Então, o paciente que tem uma doença crônica, ele já é um paciente sarcopênico pela evolução da doença. E o que acontece? Ele acaba perdendo a mobilidade funcional por conta da doença, então ele para de movimentar. Então ele perde 2 vezes a reserva muscular que ele tem. Então são pacientes, via de regra, sarcopênicos. Explica para as pessoas o que é o paciente sarcopênico, porque às vezes as pessoas não vão saber o que é. Tá. A sarcopenia é a perda da massa muscular. Então o que acontece? O músculo ele tem algumas funções, além da função locomotora, de mobilidade, ele também é uma reserva para o organismo, né? E quando o paciente começa a perder essas reservas, o músculo começa a perder a função. E aí ele começa a evoluir com dor, tá? E no processo de doença crônica, eu tenho a perda muscular por 2 motivos. O primeiro motivo da minha perda muscular, para mim gerar aquele processo é mais ou menos como uma guerra. Eu preciso pegar substratos, coisas para poder fazer aquele processo, que vem do músculo, perdi músculo. Segundo, eu tô com um processo inflamatório no ombro, eu não vou mexer o ombro, vai doer. Isso que eu ia falar agora. E aí, tem medo, um receio, né? Muito. Porque ele associa que se ele vai mexer, a dor vai piorar, então eu não vou mexer. E aí ele acaba não mexendo para um mecanismo de defesa. Sim. E aí o que acontece? Perco massa muscular de novo. E tudo bem também, uma fase aguda, isso acontecer, vem no médico, trata o medicamento, sim, melhorou, agora a gente vai, Luana, agora é sua vez. Então, né? E assim, conciliando, né, o tratamento que entra medicamentoso com a fisioterapia, o movimento, um potencializa o outro, né? Então ajuda a recuperar, a melhorar. Assim, não existe, tá, gente? Não existe tratamento, não existe resposta clínica sem a parte de reabilitação. Não tem, não adianta.
Eu posso usar o melhor remédio que tem, Mais que seja atual, mais atual, né? Sei lá, um imunomodulador aí de última geração, mas se não tiver reabilitação não tem jeito. Por quê? Porque a doença já consumiu, a hora que o remédio chegou, ele já chegou tarde. E aí eu preciso garantir, eu preciso restabelecer aquela massa muscular que eu tinha antes, aquela articulação que eu tinha antes, porque existe, né, mobilidade também envolvido. Então tudo isso é fundamental. Conta pra mim, o que mais vem a artrite reumatoide pra você? Das imunomediadas, sim, das autoimunes. Mas a maior procura que eu tenho é pela, vamos falar assim, a artrite mais comum que existe, que é a artrose, né? Que dentro da reumatologia a gente chama ela de osteoartrite, e conforme a articulação que ela acaba atingindo, ela acaba mudando o nome, mas em suma é a mesma doença. Se pega o joelho é gonartrose, se pega o polegar é a rizoartrose, na coluna é espôndilo, mas a maior procura é por ela. Até porque todo mundo vai ter artrose. Nosso professor falava, articulação é igual dinheiro, gastou, não volta mais. Preserve, cuide. Verdade. Cuida, fortalece, porque assim, né, o que segura a estrutura óssea, né, o músculo, o tendão. Então a gente tem que estar com o músculo exercendo sua função, ele tem que ter uma flexibilidade, ele tem que ter força para sustentar a estrutura óssea, não deixar cada vez mais aproximando, chegando a ter um desgaste, né? E uma coisa que eu sempre falo para o paciente, Lu, eu dou um exemplo assim, é um exemplo bobinho, mas que ajuda bastante. Eu falo que o osso e os tecidos moles, eles são igual ao casamento, quando um cai, o outro tem que subir. O que quer dizer isso? A partir do momento que o meu osso está tendo uma degradação, que minha cartilagem está tendo uma degradação, os tecidos moles têm que fortalecer. Músculo, tendão, eles têm que se tornar mais fortes para compensar essa perda. Sim. Porque até então a estrutura que ela deslizava, a estrutura que ela trabalhava, já não está mais ali. Então ela tem que compensar essa perda. Doutor, agora falando um pouquinho sobre injetáveis. Sabe dizer pra gente ou contribuir de alguma forma em que momento que ele é necessário ou que momento que não é? Como que você conduz isso no seu dia a dia? Como que você pode contribuir pra gente, pra aquela pessoa que tem muita dor, sente esse edema, esse inchaço grande? Quando a gente usa o injetável, a gente usa principalmente para quem não... ele serve, né? Isso, para não trazer efeitos sistêmicos, né? Eu trago mais um efeito localizado. Vamos falar sobre uma articulação como o punho, como o joelho, ou às vezes até as falanges da mão. A classe de injetáveis hoje, elas são, né, primeiro, os analgésicos, que é o analgésico local para tirar a dor, mas que ele tem um efeito efêmero, passa logo. O segundo a ser usado é o corticoide local, corticoide tópico, porque ele vai segurar o processo inflamatório. O corticoide é um anti-inflamatório, né, fantástico, né, potentíssimo. Aí a gente tem uma geração mais moderna hoje, né, de medicações de infiltrações, que são os derivados do ácido hialurônico. Eles não têm um potencial analgésico muito bom, então isso é importante o paciente saber, porque às vezes o paciente faz e acha assim, nossa, vai passar toda a minha dor. Mas, a longo prazo, ele traz bastante conforto, mas de início não. E qual que é a função do ácido hialurônico? Voltar a dar mobilidade para a articulação. Porém, não adianta a gente fazer uma infiltração esperando que eu volte a ter o joelho que eu tinha antes. Não, ela vai esfriar, né, diminuir esse processo de degradação, vai me ajudar a fazer a reabilitação. Mas ela é passageira, ela é passageira, ela é efêmera. Por mais que o efeito dure 1 ano, depois de 1 ano ele vai passar. Ele não é para o resto da vida. Mas talvez seja uma ferramenta que ajude a pessoa a... Sim, bem importante. Porque assim, Lúcia, me corrija se eu estiver falando errado, tá? Mas o exercício, ele só começa a ser efetivo. Eu lembro que a gente tinha uma regra, vocês falaram da articulação, na faculdade a gente tinha a regra do 4x4. 4 vezes por semana, 40 minutos por 4 meses. Então, a partir só do 4º mês que vai ter efetividade o exercício. Então, por isso que essas viscosuplementações, essas infiltrações ajudam bastante. Porque nesse meio tempo, eu tenho eles agindo ali. Sim. E aí a pessoa vai se sentir mais confortável. É importante de trazer informação da importância da fisioterapia e do Pilates, por exemplo, como ferramenta para... Porque às vezes, quando ele vem, né, com dor,
querendo ou não, limita muitos movimentos que ele poderia já estar fazendo na fisioterapia, a gente tem que dar uma segurada, porque ele ainda está com dor, fazer algumas sessões buscando mais analgesia. Então, quando já casa com uma infiltração, com alguma técnica que melhora, já agiliza essa parte da dor, então, consequentemente, na fisioterapia, a gente já vai conseguir fazer uma sessão com mais movimento, mais fortalecimento, e quanto antes puder fortalecer, né, melhor. Melhor, Vai melhorando. Muito bom. Doutor, alguma informação que você acha que seja mais importante, que a gente esqueceu de falar, que você queria trazer? O exercício, né, já que a gente entrou nessa seara, o exercício ele tem que ser feito conforme a necessidade da pessoa. Vamos falar assim, vamos dar um exemplo, uma pessoa que tem uma coxoartrose ou uma gonoartrose, não adianta eu mandar ele fazer reabilitação fazendo caminhada. Então eu tenho que fazer o exercício conforme a indicação que ele precisa. Por isso a importância da avaliação, né? Da avaliação. Porque, por incrível que pareça, é muito comum isso. Muito comum isso. O paciente chega no consultório comigo, eu tava, doutor, eu tô vindo aqui porque eu tava com uma dor no joelho e eu tava meio paradão, meio sedentário, comecei a fazer caminhada, minha dor piorou muito. Por quê? Já tinha uma cartilagem degradada, já tinha um dano tecidual, e aí ele foi e potencializou porque o exercício era inadequado. Naquele momento. Naquele momento. Esse tipo de exercício naquele momento era inadequado. Então, assim, tem que ser feito conforme a necessidade da pessoa. Isso é um diferencial, né? É um tratamento individualizado, né? Não é um exercício que faz bem para uma pessoa, não necessariamente faz, mesmo elas tendo a mesma doença, o mesmo problema. Às vezes uma pessoa tem artrose no quadril, certo exercício para ela faz bem, ela sente melhora, não necessariamente para outra pessoa. Então vai muito assim de indivíduo para indivíduo e ver como que cada corpo responde ao movimento. E a questão da individualidade, assim, ela é tão importante que também já passei por isso. O paciente passa comigo, eu prescrevo lá uma receita Y, leva para casa. Gente, que receita boa, minha vizinha do lado tá com dor, vou dar para ela também. Só que a doença é diferente, o processo é todo, né? Mas não foi bom para minha vizinha. Não foi porque não era a mesma doença. Então, a questão da individualidade é importantíssima, assim, né? Cada paciente é um paciente e a doença também tem suas nuances, ela varia de uma pessoa para outra. Sim. Tem pessoas que conseguem melhorar com algumas sessões, outras pessoas vai mais um tempinho, porque assim, querendo ou não, para chegar numa doença assim, degenerativa, é um hábito de uma vida que ela criou ali, naquela postura, naquela posição. Então, até a gente mudar essa consciência corporal, mudar algumas posições, hábitos do dia a dia dela, isso vai fazendo diferença no tratamento também, né? Então, é demorado, não é de um dia para o outro. Tem que ir um passo de cada vez, mas tem que ir mudando. Porque até mesmo no tratamento com tanto medicamentoso ou na fisioterapia, é um momento ali. E como que tá o resto do dia dela, né? Que tanto que ela faz durante o dia, nos outros momentos, nas outras horas. Ou até mesmo no trabalho, né, Lu? No trabalho, se fica muito tempo sentado ou muito em pé, tem algum que ter um ajuste equilíbrio. Tem que fazer no trabalho, que você passe essa orientação para o paciente. Mas conforme eles vão fazer nas sessões da fisioterapia ou no Pilates, eles vão melhorando essa percepção. Até quando vê outra pessoa na rua. Então, às vezes, está com uma postura errada, mas eles começam a observar. Então, vê alguém na rua com alguma postura meio ruim, ao mesmo tempo eles já se corrigem. Então, isso vai mudando, são cliques nos dias que vai fazendo melhorar também, para você se corrigir, colocando numa posição melhor para ajudar no tratamento quando vir para a sessão. Lu, tem algum recado que você acha importante trazer para esses pacientes que estão com essas dores articulares? Alguma dica que você queira trazer que você tenha no seu dia a dia? Ou o que você acha importante? Para esses pacientes que têm dores, e até mesmo para todo mundo que puder se cuidar, prevenção, para não ter dor. A gente fala muito sobre prevenção. E assim, gente, atividade, a fisioterapia, o Pilates ou alguma outra atividade tem que encaixar na sua rotina, tem que cuidar. Então é importante você estar fazendo exercício e mais especificamente do que a gente falou hoje, né, dos pacientes com dor. Isso é um hábito para a vida mesmo, então eles têm que vir, têm que cuidar e conforme vai evoluindo, que a gente vai aumentando a complexidade do exercício,
ele vai sentindo a melhora e por essa melhora ele mesmo fala, nossa, eu não consigo ficar mais sem, porque se para uns dias já sente o corpo atrofiando mais, né? Então, assim, é importante se cuidar, não ter medo de fazer fisioterapia, fazer um exercício, achar um horário, pôr na rotina e se cuidar, né? Essa é a chave. É a chave. Sem dúvidas. Doutor, algum recado que o senhor queira trazer para esses pacientes que têm dor? Alguma coisa que você acha que faltou da gente falar? Bom, prevenção é tudo. Porque depois que tem o dano tecidual é muito mais difícil a gente reverter, né, tratar. Quanto à questão da dor, eu falo assim, não seja negligente com sua dor. Às vezes não requer urgência, você não precisa, comecei com uma dor aqui no punho, correr lá na UPA. Mas não seja negligente. Procura um médico, procura ajuda, porque talvez isso venha a ser só uma ponta do iceberg de uma doença aí mais grave, mais complicada um pouco. Quanto antes o diagnóstico precoce, melhor esse paciente vai poder desenvolver ter um tratamento adequado para ele, que é o que a gente falou, né? Cada um é cada um e cada um tem a sua necessidade. Exatamente. Né? Tanto o reumato quanto a fisioterapia vão poder trazer isso para esse paciente, especificamente para cada tipo de lesão ou de dor, né? Sim. Muito obrigada a cada um de vocês, foi muito importante trazer essas informações para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Você que está nos escutando, não fique com dor. Tem alguma dor, alguma coisa que incomoda, busque ajuda, tá? Nós da Before You estamos aqui para auxiliar todos vocês, Dr. Márcio, Luana Monteiro também, nos contate, nos busque. Lu, quer deixar seu Instagram? Para as pessoas verem o seu trabalho, tudo que você traz de movimento, de dicas também para quem tem dor. Sim, o meu Instagram tá Luana_Monteiro com 2 i. E lá eu posto dicas também, posto um pouco do dia a dia, como que é, mostro como que são algumas sessões. E é legal, se puder, vamos seguir e acompanhar também. Muito bom. Gente, muito obrigada. Até uma próxima.